Boa noite a todos, confirmem-me que temos som e imagem. Ok, recebo aqui já várias confirmações. Sejam então muito bem-vindos a este webinar especial sobre a época de resultados corporativos, neste caso, época de resultados corporativos, o que esperar. Como habitual, começar também com o habitual disclaimer: qualquer tipo de análise técnica ou fundamental que aqui seja feita não deve constituir qualquer recomendação de trading ou investimento, para isso devem consultar o vosso gestor de conta no BIG. Também, como habitualmente, o meu nome é Gonçalo Quaresma e, uma vez mais, muito bem-vindos. Vamos então falar aqui um bocadinho sobre, enfim, estamos numa época que é relevante, uma época de resultados corporativos aqui do terceiro trimestre, que assume aqui de facto a sua relevância por estar inserida aqui num período de bear market agressivo e, portanto, começando aqui um bocadinho por aquilo que é o, digamos assim, e aqui até me esqueci de adicionar um índice, mas muito basicamente o que é que falaremos neste webinar. Começaremos por fazer um pequeno enquadramento macroeconómico, do contexto macroeconómico do próprio S&P, neste caso a questão da probabilidade de um cenário de recessão, e depois vermos como é que essa probabilidade de um cenário de recessão está ou não descontada no crescimento de resultados de empresas, primeiro no próprio S&P e depois no crescimento de resultados de empresas. Será que as empresas, que o crescimento de resultados, estimativas de crescimento de resultados das empresas já descontam ou não esse cenário de recessão? E depois, como sempre, numa parte mais, depois iremos também analisar que setores é que estão mais vulneráveis a um corte de estimativas de resultados e depois, por fim, que setores é que estamos mais atentos nesta época de resultados corporativos e que mais nos chamam a atenção, sempre nessa perspectiva também mais acionável, para não ser apenas uma exposição teórica. Portanto, este é aqui um bocadinho o índice, o sumário deste webinar e, portanto, começando aqui um bocadinho pelo enquadramento macro, que todos já sabemos também amplamente, neste caso aqui, recente esta semana, este gráfico é desta semana, de forma, e é um gráfico bastante interessante que esteve publicitado em vários sites, é um gráfico da Bloomberg, mas esteve publicitado em vários sites da internet, foi bastante divulgado esta semana, no próprio Twitter também, e portanto, que diz exatamente probabilidade de recessão nos Estados Unidos atinge aqui os 100%. Podem ver aqui, consoante o gráfico a laranja, que é o que interessa, é um modelo da Bloomberg, que basicamente é uma compilação de vários indicadores leading, a carteira de encomendas de indústria, a venda de casas novas, os níveis de poupança real das famílias, os spreads de crédito, ou seja, aquilo que é os níveis de stress financeiro nas novas emissões de dívida, e a própria curva de obrigações 2-10 anos, que é sempre um indicador referente a expectativas, digamos assim, de futuro crescimento económico. E, portanto, nesse momento, estando invertidas, é sinal que o mercado acredita que o crescimento económico se irá deteriorar no futuro. E, portanto, todos esses indicadores leading dão sinais de contração evidente e, com isso, este modelo a laranja, que é uma compilação desses vários indicadores leading, dá a probabilidade de recessão dá uma recessão como certa no horizonte temporal de um ano nos Estados Unidos. Muito importante e muito impactante. Notem que cada vez que atingimos estes níveis, obviamente tivemos, e o horizonte temporal não é muito grande também, mas pelo menos aqui em 2001 e em 2008 tivemos essa recessão. E, portanto, importa perceber, se esse cenário de recessão vier, que impactos é que isso terá nos resultados corporativos. E vemos aqui muito rapidamente também um gráfico retirado aqui do Outlook do BIG, neste caso aqui estimativas de crescimentos de EPS, ou seja, de resultados do S&P 500 demasiado elevadas. Será que estão demasiado elevadas face a um cenário macro que é desafiante? E nós vemos aqui aquilo que é a deterioração de crescimento de resultados em períodos de recessão. Aqui no caso por exemplo, de 2000 tivemos 14% de queda, em 2008 tivemos 25%, em 2020 tivemos 12%. No momento atual, os analistas estimam que existe um crescimento de resultados para o S&P na ordem dos 9%.
o que, lá está, face àquilo que é a deterioração de indicadores leading, ou seja, daqui de todos aqueles indicadores que referi, carteira de encomendas de indústria, venda de casas novas, poupança real das famílias, e também a nível de stress financeiro, parece de facto, estes 9% parecem manifestamente elevados face a este cenário macro mais desafiante. Notem que efetivamente essas estimativas têm sido cortadas, ainda assim, obviamente, mas de qualquer forma ainda se mantêm ali significativamente elevadas. Portanto, avançando aqui também, isto são as margens de lucro do S&P. Neste caso, estas já sofreram aqui algum tipo de ajuste, no entanto, mantém-se ali na ordem dos 12,6, ainda em níveis claramente elevados, e nós sabemos que as margens de lucro das empresas estão a ser absolutamente também deterioradas face àquilo que é o aumento de custos de produção. Muitas dessas empresas e aquelas que têm, sobretudo, um pricing power mais pequeno, não estão a conseguir passar esse aumento de custos. Na generalidade, todas estão, mas há aqui algumas empresas, sobretudo em alguns setores, que sobretudo no setor de retalhistas, grandes retalhistas, em que não é tão possível passar esse aumento de custos para o consumidor. E, portanto, isso reflete-se numa deterioração da margem de lucro. E depois falávamos então aqui naquilo que é, primeiro vimos uma reflexão de um cenário de recessão, será ou não que as estimativas de crescimento de resultados do S&P refletem um cenário recessivo. No momento atual, vimos que efetivamente isso não se verifica ainda e, portanto, veremos agora em termos de avaliação de mercado, em termos dos múltiplos, se o S&P reflete, se os múltiplos do S&P refletem já a possibilidade de recessão, ou se o S&P está de facto assim a desconto. E vejamos, o S&P em recessões faz retrações médias de 30%. No entanto, como vemos aqui, os múltiplos, o rácio PER, o Price to Earnings, mantém-se ainda acima da média de bear market e, portanto, assim sendo, claramente vulneráveis a um corte de estimativas de resultados, o que naturalmente acentuaria e poderia levar aqui ainda, obviamente, a algum tipo de múltiplos ainda mais baixos, não é? E, portanto, este denominador é claramente sensível, não é? E, portanto, veremos como é que isso também se processa. Depois, avançando aqui, lá está, é importante perceber que nós temos múltiplos do S&P que andam na ordem dos 15,7 vezes em termos de múltiplos, exatamente, em termos do rácio PER, vemos que ainda estamos ligeiramente acima da média de bear markets, mas importa perceber se esta deterioração de múltiplos foi por uma reflexão de uma probabilidade ou de uma possibilidade de recessão ou apenas por um ajuste, neste caso, na subida das próprias obrigações, neste caso. E é importante olharmos para isto, não é? É importante olharmos para o prémio de risco para o mercado acionista, ou seja, aquele que é o prémio exigido pelos investidores ao investir no mercado acionista, ao invés do ativo sem risco, que o ativo sem risco são as obrigações. Eu bem sei que estamos aqui numa fase em que as obrigações têm uma volatilidade muito significativa, mas neste modelo aqui ainda se considera um ativo sem risco. E, portanto, nós vemos aqui aqui no segundo gráfico, que o prémio de risco das ações que geralmente os investidores costumam subir ou costumam exigir mais em termos de prémio de risco, não se mostram tão complacentes a investir em ações em períodos de extrema volatilidade, e nós vimos isso em recessões anteriores. Este prémio de risco, por exemplo, em 2020, em 2008, andou sempre na ordem dos 600 pontos base, agora está a 270, não é? E, portanto, ainda há aqui um mercado demasiado complacente face à aproximação desse cenário recessivo. E note-se que, lá está, as yields a 10 anos, as taxas de juros a 10 anos dos Estados Unidos registaram subidas massivas, o que não se reflete num prémio de risco mais elevado. Ou seja, se eu tenho um ativo sem risco que claramente tem uma taxa mais elevada, eu deveria estar a exigir mais em termos das ações, em termos de prémio de risco, para estar a investir nas mesmas. E não foi isso que se verificou. E, portanto,
lá está, muita desta deterioração nos múltiplos do S&P foi devido efetivamente a estimativas de taxa de juro mais elevadas, não foi propriamente por receios de recessão, porque quando temos uma recessão, este prémio de risco tem tendência efetivamente a subir de forma muito significativa, e isso ainda não se verificou, ainda o mercado ainda não está preocupado com esse cenário recessivo. E, portanto, se virmos também aqui o prémio de risco usando uma métrica alternativa, em vez de usarmos as yields a 10 anos, usamos as estimativas de inflação a 10 anos, os 2,48, mostram-se aqui menores níveis de complacência. Aí já dava os tais 400, notem-se que em 2020 eu dizia 600, em 2009 atingimos quase os 1000 pontos base, o que é absolutamente impressionante, não é? E, portanto, notem que aqui andámos com um prémio de risco no início do ano, que andava em níveis da bolha do dot-com bubble, não é? Dos níveis de 2000. E, portanto, esta complacência de mercado ainda nota que uma probabilidade de recessão ainda não está totalmente e devidamente descontada no mercado. E pronto, agora passando um bocadinho para que setores é que estão mais vulneráveis a corte de estimativas de resultados, que é um bocadinho, começamos por ver efetivamente que este cenário recessivo ainda não estava totalmente descontado no mercado e, portanto, assumindo isso, assumimos então que os resultados serão alvo de cortes de estimativas, não é? E, portanto, posto isto e sendo ainda mais concretos, veremos então que setores é que estão mais vulneráveis a esse corte de estimativas de resultados. Primeiro, um pequeno enquadramento, ver aqui que o ritmo de revisão de crescimento de resultados do S&P deteriorou-se de forma significativa desde o início do ano. Vemos aqui que, sobretudo desde março, nós temos tido um maior número de analistas a cortar crescimento de resultados do S&P do que um número maior de analistas a subir essas estimativas. E, portanto, vemos aqui agora os setores que estão mais vulneráveis. Destaco a relevância desta tabela, que foi atualizada aqui pelo Morgan Stanley, um parceiro de research que vemos as notas e que efetivamente vemos aqui, foi atualizada no dia 14 de outubro, e vemos aqui que o setor auto, as próprias petrolíferas, as transportadoras e os semicondutores têm assistido a cortes mais acentuados de estimativas de crescimento de resultados. Toda a gente percebe, obviamente, a questão dos autos e dos transportes, sobretudo dos autos, por serem um setor mais cíclico e numa altura em que o consumo, o nível de poupança das famílias está a retrair, é normal que essas estimativas sejam cortadas em baixa. Moderadamente, mais ou menos também todos percebem a questão das petrolíferas. É óbvio que as petrolíferas tiveram resultados muito bons no segundo trimestre, em que na altura as margens de refinação estavam em máximos. Essas margens de refinação têm-se vindo a reduzir de forma muito significativa. Essas margens de refinação, sobretudo, são medidas pelos próprios crack spreads, a diferença entre o preço da gasolina e o preço do crudo já só, como quem diz, entre aspas, anda nos 41 dólares por barril, no segundo trimestre andava nos 60, portanto diminuiu-se em 20 dólares, isso vai deteriorar as margens de refinação das petrolíferas e isso podemos assistir, obviamente, como assistimos, a um corte de estimativas de resultados. As transportadoras também todos percebem, vemos aquilo que foi a retração dos custos de shipping, isso reduziu-se brutalmente, porque a procura também se está a reduzir de forma acentuada, a procura por entregas, a procura a nível mundial, e com isso os custos do shipping também se estão a reduzir, e portanto transportadoras aqui a sofrerem retração. E obviamente os semicondutores, por muito do que tem sido, são um setor altamente cíclico, dependente da procura global. Essa procura tem-se mostrado em algumas empresas resiliente, mas noutras a sofrer aqui algum tipo de diminuições, sobretudo na própria Micron, como vimos, por exemplo. E, portanto, aqui mais ou menos explicado é isto e é por estas razões que temos assistido a cortes relativos a estes setores. E pronto, aqui um bocadinho um calendário, a próxima semana de 24 de outubro, revelar-se-á a mais importante desta época de apresentação de resultados, é a altura em que as empresas, em 44% do market cap do S&P apresentará, ou seja, teremos ali as grandes tecnológicas a apresentarem e portanto isso será importante.
Olhando aqui, portanto, aquilo que vimos, efetivamente, os setores que estavam mais vulneráveis, antes de passarmos à parte que referia da parte mais acionável, digamos assim, que setores é que estamos a olhar, olhemos um bocadinho para o posicionamento atual de mercado e porque é que acho que esta earnings season tem a sua relevância. Vejamos um bocadinho o posicionamento atual de mercado, um driver para recuperação de pressão compradora. Será que é um driver? Nós vemos que, no momento atual, os investidores estão a privilegiar posições curtas, quer no mercado de ações e de obrigações. Vocês veem todos aqui que o nível de posições curtas atinge aqui quase máximos, está ainda supera máximos de 2008 no total de posições curtas em ações e obrigações. E, portanto, tendo um mercado totalmente alavancado em posições curtas, podemos abrir a possibilidade para episódios de entrada de pressão compradora de curto prazo gerada por short squeezes, não é? Por encerramento de posições curtas, caso efetivamente as empresas apresentem resultados acima das estimativas. Nós vimos isso na última earnings season, empresas que até nem cumpriam muito ali em termos de crescimento de receita, mas como era ligeiramente acima do estimado, acabavam por subir. E, portanto, é importante perceber este posicionamento de mercado e é importante perceber que mesmo que o crescimento de resultados não desconte um cenário recessivo, no curto prazo, 2 semanas, podemos ter episódios de short squeeze, não é? E por isso é sempre importante referir este posicionamento atual de mercado. Novamente aqui, lá está, este é um bocadinho um contraponto. Aqui é, ok, o nível de sentimento está muito deteriorado, mas convém dizer que níveis de sentimento bastante deteriorados não significaram ainda o fim de inflows para ações, o fim de entrada de entrada de pressão compradora, de inflows, de exposição de investidores institucionais a ações. E, portanto, por muito que este primeiro gráfico nos garanta que podemos ter ainda bear market rallies, isso não é a garantia de entrada de pressão compradora de mais, neste caso de entrada de pressão compradora impactante, sustentada e duradoura, porque ainda continuamos a ter, por parte dos investidores institucionais, alguma exposição a ações e inflows para ações de uma forma consistente. Quando, portanto, ainda não tivemos essa capitulação em larga escala, não é? Que traga esse bottom de mercado com pressão compradora impactante, sustentada e duradoura. Isto era um bocadinho estes contrapontos que queria aqui fazer do posicionamento atual do mercado. Portanto, em suma deste capítulo, para que ninguém se baralhe, portanto, há a possibilidade de, com esta earnings season, em algumas empresas que se calhar tenham resultados acima do esperado, que tenhamos short squeezes nessas mesmas empresas. Agora, esse tipo de short squeezes trazem entrada de pressão compradora no curto prazo, mas não são, obviamente, a garantia do bottom de mercado, de uma pressão compradora impactante, sustentada e duradoura nos próximos meses, porque ainda não tivemos efetivamente este sinal de capitulação em larga escala. Este é um bocadinho o resumo deste segmento do PowerPoint e, portanto, passando agora aqui ao outro segmento, que setores é que estamos a acompanhar de forma mais atenta. E trazer aqui esta tabela é muito importante e é interessante. Na primeira coluna, nós vemos, aqui no Earnings Deviation from Trend, vemos aquilo que digamos assim, foi a revisão de estimativas em alta para esses mesmos setores. Portanto, o que os analistas estão efetivamente a estimar portanto, tal como a segunda tabela também. Aqui, estas duas tabelas são de revisão de resultados em alta, não é? É um bocadinho por aí. Depois aqui os riscos de margem, as empresas que estão mais vulneráveis ao aumento de custos e que não conseguem passar tão bem esse aumento de custos para o consumidor. Aqui no What's Priced é as empresas que ainda estão, os setores que ainda estão abaixo ou que estão abaixo de níveis pré-Covid. Estes é o que? O What's Price, os setores que estão abaixo de níveis pré-Covid ou que apresentam uma tendência de resultados que ainda é abaixo de níveis pré-Covid, e depois o macro view, que é um bocadinho que é a visão macro dos setores que estão mais ou menos penalizados.
E, resumidamente, olhando para estas tabelas, olhando para esta tabela, os setores que mais estão beneficiados por ela e que melhores métricas têm, acabam por ser os setores defensivos. O próprio imobiliário, os REITs, como vimos, o imobiliário retraiu imenso, mas continua aqui a ser alvo, digamos assim, regressou a níveis de avaliação que são mais adequados, está quase em níveis de avaliação pré-Covid, e acaba por ter aqui um menor risco em termos de margem. Não é um setor que tenha, os REITs não são um setor que tenha um nível massivo de custos fixos e que não consiga passar esse tipo de custos para o consumidor. O setor das telecoms, que é um setor que geralmente consegue ter um nível enfim, aqui é mais pela questão dos earnings, não é? Daquilo que foi uma retração muito significativa dos earnings, que voltaram praticamente, e os múltiplos também, que voltaram praticamente quase a níveis das últimas décadas, e por isso é que também aparece aqui as próprias utilities também, por via daquilo que é efetivamente uma revisão de earnings em alta, sobretudo por uma subida dos custos, dos preços energéticos, obviamente, e por não estar propriamente pricey, por não estar propriamente, por não ser um setor propriamente caro, digamos assim, e depois os bens de consumo essencial. Efetivamente são estes os setores que têm melhor desempenho na generalidade das métricas, e depois, claro, o setor de saúde, que veremos aqui depois em caso aqui na sua particularidade. E isto tem melhor desempenho do que os próprios setores cíclicos. E notem que os setores cíclicos eram muito dos que referi há bocado. Os transportes, o setor de hardware, que acaba por ser techs, consumo cíclico, e materiais. É um bocadinho isto, sobretudo porque muitos, e no caso dos materiais, têm recebido aqui revisão de estimativas em baixa, por muito daquilo que já tinha referido, sobretudo por uma retração das próprias commodities industriais e agrícolas, e portanto é um bocadinho por aí. E aqui dizia que falaria de saúde em termos mais particulares, porque o setor de saúde é um vencedor claro de uma Fed agressiva e de um cenário recessivo. É claramente o setor que vence nestes dois cenários, portanto, aqui, no caso do setor de saúde, aquilo que nós temos, efetivamente, dentro de um ciclo, no primeiro ano do ciclo de subida de taxas de juro, Pharma, biotech estão entre os melhores performers, e equipamento de saúde também. Aliás, Pharma, biotech acabam até por estar melhor, mas notem que saúde está aqui claramente no pódio, digamos assim. Depois, se olharmos aqui, e eu aqui é que noto que me faltou aqui algum tipo de texto, mas não há problema. Não há problema porque ficou lá em cima, mas de qualquer forma, aqui no caso do setor de saúde também, no caso de uma recessão, o setor, digamos assim, acaba por ser também um alto performer, como já tínhamos visto aqui tanto nos anos 90, com esta recessão dos anos 90, aqui a ter uma performance relativa face ao S&P de subida, aqui em 2001 também, em 2008 também, aqui em 2020, enfim, foi um bocadinho um outlier, mas acabou por também recuperar, e portanto, olhando aqui e perante tudo isto, aquilo que nos questionaríamos era, bom, se calhar por o setor de saúde ser um setor e um vencedor claro de uma Fed agressiva e de um cenário recessivo, provavelmente até estará mais caro do que todos os outros setores defensivos. Não é esse o caso. O setor de saúde está, em termos de avaliação, mais barato do que a generalidade dos setores defensivos. Está mais barato do que consumo essencial, está mais barato do que sim, tudo isto é consumo essencial, não é? É um bocadinho, está mais barato do que as próprias utilities, só não está mais barato do que as próprias telecoms, porque como todos sabem, com os resultados da AT&T, as telecoms acabaram por levar um corte brutal de estimativas e voltaram a múltiplos muito baixos. E portanto, assim sendo, e agora aqui analisando um bocadinho aquilo que são os gráficos, aqui no caso dos REITs, no caso do imobiliário,
nós vemos que está aqui num canal descendente muito acentuado, sobretudo muito penalizado pela Fed agressiva, volta aqui quase a níveis de 2020. No caso das telecoms também, como referia, a voltarem num canal descendente massivo, aqui agora a quererem quebrar o topo desse canal, mas encontram-se aqui neste canal descendente que vem desde janeiro, digamos assim, portanto é massivo. Vamos ver se quebramos ou não em alto ao topo deste canal na zona dos 50-20. No caso também do setor de saúde, mostra mais resiliência, está aqui num range entre os 120,93 e os 136 e conseguiu sempre suportar até agora a zona aqui dos 120,93, o que é positivo. No caso das utilities, notem que quebramos em baixa este canal ascendente que vigorava desde o segundo trimestre de 2020, quebrámos em baixa ali nos 70, projeção técnica deste canal apontava-nos para a zona aqui quase dos 60 e notem que foi quase onde fomos, não é? Portanto, isto aqui quase que foi matemático, veremos se estaremos a esse nível ou não, se estabilizamos por ali. No caso de bens de consumo essencial, pois muito bem, quebramos em baixa também a base de um canal ascendente na zona dos 76 e depois formámos aqui novo canal descendente. A quebra em baixa da base deste canal apontavam ali para a zona dos 68, que é onde ele anda mais ou menos, mas depois acabamos por formar aqui novo canal descendente e, portanto, podemos encaminhar-nos para a base desse canal aqui abaixo da zona dos 60, dos 65. E, portanto, essencialmente, foi isto que vimos. Vimos os setores que mais acompanhámos. Primeiro começámos por ver aquilo que era a possibilidade de um cenário de recessão, que está cada vez mais clara. Depois vimos se as estimativas de crescimento de resultados se estavam ou não deterioradas face a esse cenário. Vimos que ainda não. Depois vimos se os múltiplos de S&P refletiam esse cenário. Vimos que parcialmente sim, totalmente ainda não. Vimos efetivamente aquilo que era o posicionamento atual de mercado e aquilo que seria a possibilidade de algum tipo de short squeeze nesta earnings season por empresas que tenham estimativas ou que apresentem resultados acima do estimado. Mas isso não nos traz pressão compradora de mais longo prazo, não é garantia por si só. E depois acabámos por ver que setores é que estavam mais afetados pelo corte de estimativas de resultados e que setores é que estamos a acompanhar de forma mais atenta, com a saúde a ser aqui um claro destaque. E pronto, e acabámos por fim por ver um bocadinho os padrões gráficos. E portanto, assim sendo, e vejo que não há, e vejo que há aqui algum tipo de questões, dada a relevância dos PowerPoints é possível receber. Este webinar estará também disponível, no YouTube. Mas de qualquer forma eu aponto aqui essa questão para sim, para efetivamente enviar o e-mail. Deixa-me só ver aqui. Mas este webinar estará disponível de forma no YouTube, como habitualmente com os webinars especiais. Portanto, assim sendo, obrigado a todos por me terem ouvido. Não existido mais questões. Muito obrigado a todos e uma vez mais, meu nome é Gonçalo Quaresma e até amanhã. Obrigado.